Fala rapaziada, bem-vindos ao Crashcast, o podcast reunindo as mentes perturbadas da Crash para discutir temas inusitados e mundanos. É isso que a gente colocou como descrição. E aí tô aqui com o Martin só hoje. Boa noite a todos. Primeiro episódio, onde a gente vai discutir os temas, né, do podcast e como ele vai se desenvolver no futuro. Então, no futuro, a gente já tá pensando no futuro, cara, você vê. No próximo episódio, né? O podcast é só uma reunião de pessoas que estão a fim de falar de temas aleatórios e discutir sobre eles de maneira normal, assim. E tomara que alguém queira ouvir isso, porque senão vai ser uma merda. Vai ser mais difícil daí, se ninguém quiser ouvir. Enfim. A gente também pretende trazer alguns convidados, né? Mais amigos nossos, conhecidos, né? Conforme ele for evoluindo. Os convidados, cara, desde o episódio 1 a gente já vai ter gente junto aqui na call do Discord, a gente vai gravando junto e aí a gente vai vendo como vai rolando as conversas. Eu acho que tem que ter um limite de pessoas para participar, né? Eu não sei o que você acha, mas porque senão fica um negócio com muita gente, pouca dinâmica de poucas pessoas falando, sabe? E aí fica uma merda, não sei o que você acha. Sim, acho que acima de 4 pessoas já começa a ficar meio caótico, já ninguém consegue acompanhar uma conversa. É que a ainda base mais online, aqui né? seria Pedro, Luca, Martin e eu. Então, Felipe. O problema aqui é que já somos 4. Aqui só tem eu e o Martin porque infelizmente os dois não conseguiram participar dessa introduçãozinha aqui, que é uma introdução mais curta do que o podcast normal, porque a gente não está falando de nenhum tema específico. Mas, no futuro, a gente espera trazer mais gente. Agora, eu não sei, você acha que 5 pessoas já fica demais? Não sei, eu falei 4 pessoas, mas acho que os 4 principais, mais uma ou duas, acho que acaba não tendo grande problema mesmo. Eu acho que o limite é isso aí. Já tenho gente falando que quer participar nos episódios próximos. Já temos o Theo, já temos o Hugo, já temos Thomas, já temos a Leila também que queria participar. E então o podcast internacional. Pedro só que tem que ter um tempo para poder participar, porque ele só daqui a 2 semanas vai poder entrar aí no podcast. A gente pretende fazer o quê? 2 vezes por semana? 2, 3 vezes por semana. Porque dá pra editar, né? Sim, temos que editar e lançar. Então provavelmente a gente tá gravando isso num dia, vai no próximo sair no Spotify, YouTube e a gente posta no Instagram, né? Sobre isso. Talvez até no TikTok. Bom, você quer falar das temáticas que a gente pensou, como vai funcionar a dinâmica? O que você acha? A dinâmica vai ser mais uma conversa descontraída, né? A gente vai falar do que a gente vive no dia a dia, do que a gente pensa, nossas opiniões sobre o que vai acontecendo no mundo e das nossas vidas também, que não vem sendo muito emocionantes com o que vem acontecendo. Com certeza. Mas acho que com os convidados dá pra trazer mais uma dinâmica e ainda mais com 4 membros principais, assim, o tempo todo. Acho que vai já dar uma ajuda na conversa, vai fluir mais tranquilamente com o tempo, ainda mais. Com certeza. Eu acho que a parte que é interessante é que é o que eu pensei, eu estava pensando sozinho sobre isso, porque somos 4 aqui, os principais aqui, e geralmente você tem uma opinião parecida, geralmente o Pedro tem uma opinião contrária, e o Luca adiciona fatos desconhecidos, entendeu? Então dá para ter uma conversa interessante. Não sei se... E aí o que a gente tinha pensado era fazer assim, pegar uma temática geral que a gente vai anotando assim no decorrer, por exemplo, vamos falar sobre meio ambiente. Aí a gente começa nesse gancho e vai indo, como se fosse um podcast de conversa normal, como se a gente fosse interessante, entendeu? Vamos tomar que seja interessante e entretente, porque senão vai ser uma bosta. Mas você acha que funciona assim a dinâmica? Acho que funciona assim a dinâmica, ainda mais com pessoas de opiniões contrárias e com pessoas que vão vindo trazer coisas inusitadas, que nem você disse o Luca, né? Que sempre vai aparecer com alguma coisa interessante, eu espero. Com certeza. É que depende muito, né? Se a gente for entrar em umas questões tipo mais abstratas e menos que dá pra ter fatos desconhecidos, o Luca teria que promptar ele mais, tipo, chamar ele pra falar, porque senão ele não falaria nada. Esse é um problema. Mas eu acho que dá certo. Tipo, porque, sei lá, você vai perguntar o que você acha de atropelar uma velha, ele vai falar, não sei. Tá ligado? Esse é o problema. Agora se você falar um Tesla atropelar uma velha, daí acho que ele já vai ter uma opinião melhor. Com certeza. Não. Aí ele vai ser a favor. Não, então, e aí os temas que eu tinha anotado aqui uma delas era tipo veganismo, que eu acho que é um tema que
que é legal de falar, tá ligado? Que eu gosto bastante. Que é interessante. E tipo, alimentação em geral, como você também tava nessa dieta incrível pra ficar nesse shape enorme que você eu tá tô nessa agora. dieta. E Nossa. enfim, e sobre alimentação. E quais outros temas você tinha anotado aí pra gente poder falar? Achei que era mais você que tinha anotado os temas, mas a gente pode falar de Cara, política, eu do anotei que 4 vai temas, acontecer no velho. mundo. Política também, é. E Política, vale nossas ressaltar que a gente opiniões. tá falando aqui a nossa opinião, né? Basicamente. Não, em várias coisas, né? Opinião de pessoas que não estudaram a fundo nada, então não levem muito a sério nada também. Praticamente nada. Você? Né? Você não um é pouco pra mais. levar a sério. A gente tá fazendo aqui uma conversa descontraída pra vocês se entreterem, entendeu? Esse é o conceito. Então, se a gente conseguir isso, tá valendo. E também porque a gente pensou... Bom, essa ideia começou com o Martin, que eu me lembre, falando que as 4 etapas da decadência de um homem... Não, não era exatamente assim. Era tipo... para um homem é muito mais fácil ter depressão, porque uma mulher, quando tem depressão, o que ela faz? Obviamente, levem isso na piada. O que ela faz? Ela chora para as amigas e pro psiquiatra, né? E daí acaba resolvendo com o antidepressivo e com o tempo. O homem tem várias vertentes, né? Ele tem mais opções. Ele pode ir pra academia, né? E se machucar com os músculos. Ele pode também aprender sobre mitologia romana, mitologia grega, assim, Horus, se inspirar em romanos. No filme 300, pode ver Esparta. E pode criar um podcast para falar sobre as coisas. E essa foi a nossa solução. Não que a gente esteja triste. Foi criar um podcast. Foi criar um podcast. A gente não tá triste, mas, bom, aí já foi um gateway, tava todo mundo junto, a gente falou, bom, vamos fazer um podcast, né? Temos que começar. A Crash já fez várias coisas, a Crash conhecida por vários feitos, né? Como a página Crash Plays, que é incrível se vocês quiserem verificar. Crash Plays no A gente tem que dar Instagram, uma atualizada nela. Página... O que foi? Teria que dar uma atualizada nela, porque faz um tempo que a gente porque não faz posta tempo nada. que eu não... eu que tava em charge dela, mas faz tempo que eu não posto nada, porque no fundo é meio limitado. O meme da Crash é uma piada interna também, então talvez... Se a gente quisesse que esse podcast aqui for um podcast mais abrangente, que tenha mais gente ouvindo, não dá pra fazer piadas internas, obviamente. Que aqui então, acaba ficando sem graça. Não vai fazer sentido. Mas... eu acho que vai funcionar desse jeito, a gente pegar uma palavra assim e jogar pra começar a conversa. E aí, geralmente, como a gente conversa normalmente, que agora a gente tá a primeira vez fazendo, então a gente vai, obviamente, falar um pouco mais travado, um pouco mais com o decor do tempo. Se a gente for se soltando, a gente faz como se fosse uma conversa que a gente teria normalmente. Porque a gente tem esse tipo de conversa, no fundo, né? Conversa mais tranquila, que a gente tem mais de noite, assim, depois do trabalho, da faculdade. Trampinho. Degustando um vinho. Tomando um vinho. Bom, será que pode entrar no podcast alcoolizada? Isso é uma pergunta interessante. Especial do 10º episódio daí, não sei. 10º, tá? Já não, 10º, aí 11º, 12º, 13º, 14º e assim vai indo. Todos eles têm que estar alcoolizados. Não, brincadeira. Mas não, seria engraçado. Mas enfim, isso a gente vê pra frente. Aí, que mais? O que a gente tem pra falar isso? Tem alguma coisa pra falar aí? Eu? Sim, só tenho você aqui. Não, só tenho você mesmo. Você tem alguma coisa pra falar aí? Ou alguma consideração? Algum tema que não falei nada? Eu falando, fala alguma coisa aí. Temos que dividir essa palavra. Acho que você ressaltou bem da gente falar. Vai focar muito nas nossas opiniões, né? Nossas opiniões que nem sempre são as mesmas, então acho que isso vai ficar interessante. Ainda mais com várias pessoas, né, vivendo ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, a gente consegue ter uma opinião com uma mente mais aberta. Sim. Temos o Pedro que está na França no momento. A gente pode chamar convidados aí de outros lugares também que poderiam participar do podcast. O Fabrício também, né, que está no Canadá, se ele quisesse participar de algum episódio, seria legal. Quem mais tem? O André também está nos Estados Unidos, se ele quisesse. É que ele está muito... Hoje em dia ele está muito... entendeu? Ele tá muito popular para isso, entendeu? A gente é muito low class aqui pra ele, entendeu? Ele tá em outro patamar, mas se ele quiser participar seria legal. Ele precisaria de algumas views assim pra ter um pouco de clout pra ele. Pra ele poder olhar, né? Senão então. ele não vai olhar.
Você tem Então, o umas minas Fabrício tá no seguindo a gente. Canadá, aí tem o Hugo também que tá na França, e aí também gente de várias faculdades diferentes também, fazendo cursos diferentes. Então daria pra fazer algumas coisas legais com isso. A gente só vai ter que se concentrar, talvez, na hora de escolher o tema e se tiver um convidado, tipo... não dá pra falar do Hugo sobre... Não sei, sobre veganismo, talvez, como dá pra falar de futebol com ele. Sim. Dá pra falar futebol comigo. É que eu... Entendeu? Se vocês quiserem uma temática que eu não conheço, eu também... Tipo, anime, assim, eu posso só participar porque eu não conheço, mas eu posso participar pra tentar perguntar alguma coisa ou intervir em alguma coisa. Mas, tipo assim, esse é o problema, porque a gente tem maestrias diferentes aqui. Então, você, a gente conseguiria falar de comida, por exemplo, mas o Pedro e o Luca claramente não. Agora, o Luca, sobretudo. O Luca principalmente, porque ele não come. Mas agora, se bem que... por exemplo, sei lá, anime você conseguiria muito mais, e você e o Pedro conseguiriam muito mais do que o Luca. Aí, jogo você não conseguiria tanto quanto eu e o Pedro, por exemplo. Então, esse é um problema. Mas se a gente for, tipo, também falar sobre... aspectos sociais em geral, tipo sobre feminismo, sobre machismo em geral, ou masculinidade, esse tipo de tema assim que é mais social, dá pra falar. E eu acho que eu tenho uma opinião bastante contrária ao Pedro, geralmente, e você também, imagina. Então seria interessante isso também. Vai ter um debate bem mais legal, assim. Sim. E nessa voz aí, o que você acha? Acho outra consideração? Cara, pensando bem, esse é o episódio 0, então a gente tá mais explicando, não tem um tema pra falar, então é mais difícil só ficar falando dele aqui. É que eu tô falando sozinho, eu preciso que você fale alguma coisa. É que você tá falando tão bem, cara. Eu tô falando muito bem? Nossa, cara, tá... Que incrível. Se você não tem mais nada, a gente pode finalizar, eu acho, porque isso aqui é só a introdução mesmo. Então. Que eu acho que a gente deu a volta no que a gente sabe, no que a gente tá prevendo pro podcast até agora. Tipo, a gente não tem nada de previsto fora o que a gente falou, até porque esse é o episódio 0 e a gente nem... tem também o título que é Caos e Retrocesso, né, da Season 1. A temporada 1. Se a gente terminar ela um dia... eu acho que a gente vai terminar, tipo assim, vai ficar mais ou menos até julho com essa temporada, e aí depois de julho vai mudar bastante, entendeu? Então a gente talvez mude a temporada. Mas é só, acho que é da nossa vontade, assim, trocar a temporada. E você acha que tem que ter, assim, um episódio 0 a cada temporada nova? Vamos ter que ver como é que se desenvolve, né? Porque o episódio 0 é mais pra apresentar o podcast. Então, pra fazer um episódio de entrada da temporada, mas vai ter que ver como é que... Se a gente tem, tipo... Como é que a gente vai estar se desenvolvendo, como é que vai estar uns assuntos no momento. E pra ressaltar também que essa temática não é... Esse nome da season não é necessariamente essas temáticas que a gente vai debater. A gente não vai falar exatamente só de política, é só um nome que representa os tempos em que a gente vive e também um nome que representa o podcast, eu acho, de maneira interessante. E que mais? Sobre o... eu acho que é isso, né? Acho que é mais isso. A gente deu uma volta em tudo que a gente queria falar. Isso é introdução, mas eu acho que se a gente começar a ficar bom nisso, dá pra gente fazer uma introdução melhor, tipo, mais bem estruturada, porque essa aqui foi uma conversa meio bosta. Sim. E aí colocar ela como, tipo, trailer, porque no Spotify tem como você colocar trailer do podcast, entendeu? Isso aqui vai ser o episódio 0, mas tem como colocar o trailer. É que nem no canal no YouTube, que dá pra pôr um vídeo em específico quando você entra no canal. Aí por enquanto a gente coloca isso como trailer no YouTube e depois a gente troca pra algum melhor, entendeu? Quando avançar. Sim. Também eu tenho um projeto, não sei se eu falei muito com vocês, de fazer um TikTok, metendo os bloopers e melhores momentos. Boa. O TikTok é legal. Mas no YouTube você quer colocar cortes também? Que daí fica bastante trabalho pra, tipo, uma pessoa. A gente vê mas dá pra dividir o trabalho. É que, tipo, se você fizer um corte pro TikTok, dá pra você só jogar no YouTube. Que é 1 minuto, né? Mas eu não sei se no YouTube hoje em dia tá bom um vídeo de 1 minuto. Eu não sei como que é hoje. Que eu saiba, que eu vejo que tem bastante clipe de videogame que viraliza bastante. Com 1 minuto ou menos. Com nome meio 60 milhões de views, umas paradas bizarras que você nem sabe onde é que vem. Isso pode ser também. Bom, a gente vai ver. A gente conversa sobre isso um pouco também no próximo episódio. E aí a gente ainda não sabe a temática. Você quer alguma temática específica que você está pensando? O primeiro episódio? 1? Vai ser eu, você e o Luca, né? Provavelmente, mas se quiser algum convidado, a gente pode chamar. Tem que ver. Se ele tava afim o Theo, acho que ele tava bem empolgado pra entrar aqui, né? Sim.
Então a gente faz até o episódio 1. Episódio 1. Provavelmente ele vai sair na segunda-feira ou na terça-feira, não sei. Porque quando a gente gravar, ou sábado ou domingo, enfim. Vai aparecer, eu vou postar no Instagram também. E é isso. Eu acho que é isso. Você quer fazer a despedida aí? Não, muito obrigado. Acho que falamos bem, falamos de tudo, então muito obrigado por escutarem nós e até a próxima. Valeu, rapaziada. A gente se vê no próximo podcast. E ter uma temática de verdade da próxima vez, né? É isso. Falou.